Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Fábio Pereira. É uma alegria poder acolher você aqui, você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, que ainda não é inscrito, se inscreva lá, procura aí no YouTube, tá aí já, você pode se inscrever, aperte no sininho para você receber todas as minhas publicações, tá ok? Vamos rezar um pouco? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-me sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Queridos, hoje eu vou iniciar aqui mais um livrinho aqui interessante, esse livrinho aqui, Imitação de Cristo. Ele foi livro de cabeceira de Santa Teresinha do Menino Jesus e muitos santos. E eu quero começar com você uma série, A Imitação de Cristo. Já temos a série de Maria, né? Temos a série aqui que eu falo Salmos e Minha Vida, e agora vamos ver a série Imitação de Cristo. Vez por outra vou usar este livrinho da imitação, como posso usar outros livros ou textos bíblicos, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a imitação de Cristo, o desprezo do mundo e de todas as suas vaidades. Inicia-se o primeiro capítulo desse livro, A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, né? Dizendo que, fazendo uma citação bíblica, né? Quem me segue não anda nas trevas. João 8,12. Quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor. São palavras de Cristo que nos convida a imitá-lo e a sua vida. De fato, procuramos a luz e a libertação de toda a cegueira interior. Meditar sobre a vida de Jesus merece, pois, nosso maior empenho. É um exercício espiritual, queridos. Imitar Jesus é o nosso maior empenho, diz no primeiro capítulo, no número 1 desse primeiro capítulo da imitação de Cristo. É preciso da nossa parte, de fato, haver um empenho, pois meditar sobre a vida de Cristo, Jesus, Cristo, merece, pois, nosso maior empenho. É um exercício espiritual. A nossa vida, ela tem que ser colocada em prática mediante um exercício contínuo, diário. Pensar em Deus, falar de Deus, conhecer a Deus. Eu não posso falar e não posso ter experiência de Deus se eu não o busco. E o local principal da busca desse Deus se chama oração. E muitos de nós temos dificuldade de rezar. Por quê? Diz Santa Teresa d'Ávila que existem as distrações. E eu quero falar para você aqui uma maneira muito fácil de você enfrentar as distrações. E como é que elas acontecem? Esta canetinha aqui, por exemplo, ela é a distração, tá bom? Eu estou olhando para você e você está olhando para mim. Então vamos pensar que eu estou olhando para Deus e você está olhando para Deus. É óbvio que nós não somos Deus, né? Mas é para ter um entendimento aqui. Aqui está a distração. Quando nós estamos diante de Deus, vamos para a nossa oração, a distração faz isso aqui, ó. Faz palhaçada na nossa frente para tirar a nossa atenção, para que nós possamos tirar o nosso olhar de Deus. Enquanto o nosso olhar está voltado para Deus, ela pode fazer papagaiada, palhaçada, pode fazer de tudo para tirar a nossa atenção de Deus. Mas nós não olhamos para ela, não prestamos atenção nela, porque o nosso olhar está fixo em Deus. Mas a partir do momento que nós fazemos isso, que nós seguimos a distração, nós saímos do foco. Tiramos o nosso olhar de Deus e começamos a olhar para as coisas. E as coisas passam. Deus não. Deus é eterno. Embora Deus tenha criado todas as coisas, e elas passam, como também nós iremos passar. Mas é preciso haver da nossa parte um exercício mediante a meditação, a oração, um exercício diário, um empenho, né, maior da nossa parte. Porque a nossa humanidade fraca, limitada e pecadora precisa exercitar-se para a conversão, para a santidade. Então, queridos, somos chamados a isso, ser santos. E para ser santo é preciso lutar
contra as nossas imperfeições, aquilo que nos torna imperfeitos. Diz no número 2 da imitação de Cristo, aqui no primeiro capítulo, que para entender Cristo e saborear suas palavras, precisa se empenhar em se conformar com toda a sua vida. Nossa vida de cristão, de batizado, precisa se conformar com a vida de Cristo. Então, é isso que eu falei há pouco, é preciso haver um exercício na oração, um contato com Deus, a experiência de Deus. Isso nos fará cada vez mais saborear as palavras e assim ter a experiência de Deus. Diz também na imitação de Cristo, no número 3, não são as grandes ideias que nos fazem santos. O que agrada a Deus é a vida santa. Veja, Deus nos criou para ser santos, nos criou para a santidade. E, gente, Jesus se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ser santo? Imite aquele que é o caminho, verdade e vida, Jesus Cristo. Seja cristão, seja um outro Cristo. E para ser outro Cristo, volta a dizer, é preciso entrar na experiência de oração pessoal, profunda, contemplativa, parada com Deus, como muitos santos viveram, como Santa Teresa d'Ávila. Continua ainda o nosso texto falando da vaidade, Quando faltam a caridade e a graça, de que adianta conhecer toda a Bíblia e todos os filósofos? Aí vai citar Eclesiastes número 1, capítulo 1, versículo 2. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. É certo amar a Deus e só a Ele servir. É certo amar a Deus e só a Ele servir. E aí você pode me perguntar, mas como, padre, eu vou pensar em Deus o dia todo? Querido, querida, se você, meus queridos, se você coloca-se diante de Deus e pede a Ele para lembrar dele durante o dia, você vai lembrar. Você vai lembrar nos momentos difíceis e nos momentos alegres, diante das preocupações ou sem preocupações. A partir do momento que você consagra o teu dia a Deus, lembre-se, está sendo difícil resolver determinada situação do trabalho? Meu Deus, me dá sabedoria. Isso é estar com Deus, é estar na presença de Deus e colocar o teu trabalho diante de Deus. Traz essa realidade para dentro desse contexto divino, da presença de Deus. E aí diz ainda o livro, vaidade, portanto, é acumular riquezas que perecem, nelas confiar. Perece quem confia nessas riquezas, falsas riquezas. Vaidade é ainda a ambicionar as honras e delas se orgulhar. É horrível isso, Se orgulhar das honras que você tem, isso é vaidade. Vaidade é obedecer às inclinações da carne e desejar o que será depois objeto de punição. Desejar, gente, obedecer às inclinações da carne, o desejo da carne, só vai trazer um mal para a gente, O pecado, qual é o salário do pecado? É a morte, E diz ainda sobre vaidade: vaidade é sonhar com a vida longa, sem cuidar de fazer o bem. O bem não deve ser feito somente a nós, deve ser feito primeiramente ao outro, em Jesus Cristo. Vaidade é amar o transitório e deixar de perseguir a alegria dura para sempre. Olha só, a vaidade é amar o que passa, o transitório, o que está passando, e deixar de perseguir a alegria que dura para sempre. A alegria que dura para sempre é fazer a vontade de Deus, queridos. De fazer a vontade de Deus. Eu não sei como fazer a vontade de Deus, queridos. Nós temos tantas orientações, o próprio Evangelho, os conselhos evangélicos, lá o conselho evangélico que Jesus vai dando para nós: amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a Deus, buscar o nosso próximo. É preciso nós aprendermos. Se você não tem costume de estudar, de fazer oração oracional com a palavra de Deus, o estudo bíblico, comece a cultivar. E eu te digo assim, pega o Novo Testamento, pega os versículos iniciais, vai pegando um por um dos evangelhos, capítulo por capítulo, e vai anotando no teu caderno de oração. É preciso você ter um caderno de oração, para você ter intimidade com Deus, porque lá você vai expor
a tua relação com Deus, o que te chamou a atenção, o que Deus te falou naquele dia, para que você possa viver a tua fé. Qualquer dia desses aqui no meu canal eu vou ensinar você a fazer um Alexio Divina, para que você possa entender mais e mais. E, finalmente, no número 5 desse primeiro capítulo da imitação de Cristo diz: quem se deixa levar pela própria sensualidade macula, melhor dizendo, a consciência e perde a graça de Deus. Vou repetir. Quem se deixa levar pela própria sensualidade macula a consciência e perde a graça de Deus. Veja, uma consciência impura perde a graça de Deus. Por isso, existe o sacramento da reconciliação, para que nós possamos buscar essa purificação da nossa consciência. E uma vez a nossa consciência sendo purificada, nosso coração também é purificado, porque daqui da nossa consciência desce para o coração. E se a tua consciência está a consciência está maculada, ou seja, com mácula, com sujeira, com pecado, isso vai cair no teu coração, da razão ao coração, e vai se tornar concreto na tua vida, no teu dia a dia. Se a tua mente está pura, o teu coração estará puro e tuas ações serão puras. Do contrário, se a tua mente está suja, teu coração estará sujo e os teus atos serão sujos. Mediante a tua atitude, o teu desejo de fazer a tua vontade. Queridos, somos chamados a fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Foi o que nós vimos aqui hoje na imitação de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom.